A paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Louvado seja Deus que nos concedeu este dia. Vamos orar ao Pai. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Te pedimos nesta hora a unção do teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos corações, nos dê o entendimento, Senhor, a revelação, Senhor, nos guie em toda a verdade, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E o Senhor colocou a mensagem ao meu coração e eu gostaria de compartilhar. Se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. E logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurando, disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus nos é dada. A palavra de Deus é a verdade. O que essa palavra nos ensina? Quando Pedro se prontificou para testificar que era realmente Jesus, pedindo para que Jesus o ordenasse, para que fosse ao encontro de Jesus, ao que Jesus disse: "Venha", Pedro se apropriando daquela palavra. Enquanto Pedro estava confiando, acreditando naquela palavra, enquanto Pedro estava no Espírito, porque a palavra de Deus, ela é Espírito, a fé que Pedro estava ali em Jesus, olhando para Jesus, confiando, foi sustentado. Pedro viveu o sobrenatural. Pedro viveu ali andando sobre as águas, o que era humanamente impossível. Mas, olhando para o vento que era contrário, para a força, Pedro temeu, Pedro duvidou, ou seja, tirou os olhos de Jesus. Pedro, amedrontado pela circunstância, começou a afundar. O que essa palavra nos ensina? Quando Jesus nos chama, nós caminhamos com Jesus, Jesus nos ensina a viver por meio da fé, a viver por meio da palavra que é Espírito, alicerçados nesta palavra. O vento simboliza as dificuldades, as adversidades, as circunstâncias, as coisas contrárias. Mas Jesus nos ensina a olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, e nos fundamentar nessa palavra. A palavra nos fala em Hebreus 11: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem."
O que significa? Que embora o ser humano ele não esteja vendo, mas ele crê. E por ele crer é comprovado, porque a palavra de Deus é a verdade. Já existe a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então não é um conceito humano, não é simplesmente um pensamento positivo. É a fé em Jesus, é a fé na palavra que é Jesus Cristo. Então quando o Senhor disse para Pedro, venha, Pedro foi tomado com a força ali daquela palavra e Pedro prosseguiu. Mas enquanto Pedro estava prosseguindo, houve dificuldade. O vento era contrário. E o que acontece? O que Jesus nos ensina? Para que em meio às dificuldades, a gente permaneça alicerçado nessa palavra. Porque é a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos faz permanecer vivendo o impossível aos olhos humanos. Por isso que o Senhor nos fala para que a gente venha meditar nessa palavra dia e noite. Por isso que o Senhor nos fala para que a gente venha ouvir a palavra, para que a nossa fé ela venha ser acrescentada. Porque quando nós caminhamos com a palavra, nós estamos fortalecidos nela. Ou seja, as nossas emoções elas não vão ficar oscilantes. Claro que o ser humano ele sente medo, isso é natural. Mas o que o Senhor nos fala é para a gente se apropriar do amor de Deus. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor de Deus ele nos aperfeiçoa, ele nos fortalece na fé em Jesus, reconhecendo que a palavra de Deus é a única verdade. E assim somos firmados nessa rocha eterna. E aquilo que é uma realidade, Jesus tem a verdade. E nós vivemos o impossível, nós vivemos os milagres, nós vivemos as bênçãos do Senhor, porque nós acreditamos nessa palavra que é a verdade. As emoções, elas temem, mas nós vamos para a presença, vamos nos fortalecer, declaramos a palavra, permanecemos ali firmes. Pedro, ele temeu e o Senhor exortou Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Podemos pedir esse socorro sim de Jesus, que é a verdade, porque Jesus é fiel. E precisamos permanecer, nossos olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, contrariando as realidades e nos firmando na verdade, que é a palavra do Senhor. Então, que hoje a nossa fé venha a ser renovada. Vamos permanecer em posição, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Declare firme essa palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. Nos fala que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Nós somos comparados à águia. A águia, ela voa sobre a tempestade. A águia, quando ela está em confronto ali com o seu inimigo, ela não luta na terra, ela luta, ela leva ele até uma altitude, porque ela sabe que ele não vai suportar a altitude. O que é que essa palavra nos traz? Que nós lutamos é com a palavra de Deus, não são com as nossas emoções, não são com nosso coração, não são com as nossas palavras, mas nós lutamos com a palavra de Deus. É tanto que lá em Efésios 6:10, o Senhor nos fala para nos revestirmos do capacete da salvação, da couraça da justiça, tendo os lombos cingidos, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho, levando o escudo da fé, a espada do Espírito. Vamos com armas espirituais. Nós precisamos andar sobre as águas e crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé todos os dias, declarar essas palavras sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:4: não fiquem preocupados com coisa alguma,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Senhor, o que o Senhor nos ensina aqui? Para que, mediante as preocupações, as inquietações, o Senhor não quer que a gente se preocupe, mas Ele pede que a gente torne conhecido diante de Deus o que você está sentindo, o que você está passando, né? Qual é a dificuldade? O Senhor manda a gente ir diante a Deus em nome de Jesus com súplica, com orações, com ação de graças, e o Senhor Ele nos recompensa com a paz. A paz que guarda o nosso coração, né? Que excede todo o entendimento. Você entende isso? Que nós temos essa oportunidade de nos achegarmos para Jesus e receber essa paz, receber essa graça do descanso, né? Quando a gente vai até Jesus por meio da oração, da gratidão, da súplica. Essa é a palavra de Deus. É nessa palavra que a gente está firmado, que a gente precisa estar firmados em nome de Jesus. Amém? Declare bênção sobre a sua vida, sobre a sua mente. É por isso que é importante a gente ter na tábua do nosso coração a palavra de Deus, para a gente permanecer inabaláveis em nome de Jesus. Vencer tudo, como diz lá em Efésios 6. Amém? Que você seja hoje fortalecido, crendo que a palavra de Deus é a verdade diante da sua realidade. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos fez já mais que vencedores, porque Jesus, Ele venceu e por isso Ele nos dá a vitória. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade, por esta palavra que é a verdade. Nos ajude, Espírito Santo, a permanecer. Nos lembra da Tua palavra, Senhor Jesus. Acrescenta, Senhor, a nossa fé, que a nossa mente, que a nossa alma, o nosso coração, Senhor, te ame. Guarde a Tua palavra, viva da Tua palavra. Nós te pedimos o Teu socorro bem presente na vida de todos os irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que precisa do Teu socorro, que precisa da Tua graça, que precisa de cura, que precisa de provisão, que precisa, meu Pai, ser levantado, que precisa de alegria, que precisa de paz, que precisa de restauração. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, te pedimos perdão e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.